Fala, galerinha do nono ano, estamos de volta, agora com conteúdo um pouquinho diferente. E galera, conteúdo é um pouquinho mais fácil, tá, desse bimestre. Lembrando que nós estamos no segundo bimestre. Para você que tá maluco, perdido, né, nessa pandemia aí, apocalipse zumbi, calma, não é nada disso não, tá? Vai passar, beleza? Então olha só, nós vamos iniciar um conteúdo muito legal. Muito bom. E ó, ajuda muito na sua produção textual. Ah, professor, só fala em produção textual, mas entenda, a gramática finaliza uma produção textual na sua redação, tá bom? Coesão, coerência. Pega essas dicas. Olha, turminha, veja bem, este conteúdo está presente na unidade 3 do seu livro, na página 103, tá bom? Nós vamos fazer até uma atividadezinha, tá bom? Então olha só, que conteúdo é esse, professor? Tu nem falou o conteúdo. Colocação pronominal, sintaxe da colocação. Entenda, o que seria colocação pronominal? Colocação pronominal surgiu por uma situação de estilística e até mesmo por uma questão de termos aí gramaticais, tá? Mas veja bem, o que você tem que entender? Que a colocação pronominal é a relação do pronome em relação ao seu posicionamento com o verbo. Verbo, pronome. Entenda. Você vai identificar o verbo e vai ver qual o posicionamento desse pronome. Se ele vem antes do verbo, se ele vem depois do verbo, ou se ele vem até no meio do verbo, fazendo parte da composição verbal. Veja bem, galera, para esses posicionamentos nós teremos nomes, tá bom? Próclase, eu digo próclase quando o meu pronome vem antes do verbo. Eu digo mesóclase quando o meu pronome vem ali no meio do verbo, beleza? Eu digo ênclase, nomezinhos esquisitos, né? É meio estranho, mas é legal de trabalhar. E eu digo ênclase quando ele vem depois do verbo. Então, antes, meio, depois. Simples demais. Mas que pronomes são esses? Nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos. Vamos relembrar? Você estudou isso? Quando você estava lá pititiquinho no sexto ano, agora está tirando a onda, que é adolescente. É mesmo? Olha lá. Os pronomes oblíquos átonos, sintaticamente, eles são conhecidos como os complementos verbais, certo? Lembrando que um pronome oblíquo átono não trabalha como sujeito, não, você liga nisso, mas isso não importa muito nesse momento. Olha só, quais são esses pronomes, pessoal? Me, te, se, o, a, lhe, no singular, e na sua forma plural, nós, vos, se, os, as, lhes. Beleza? Então nós vamos trabalhar o posicionamento desses pronomes. Pessoal, olha só, antes de entender o posicionamento, nós teremos situações facultativas. Como assim, professor? Colocando antes do verbo ou pós o verbo estará correto. Beleza? Muitas gramáticas não abordam isso aí, mas o professor deu aquela pesquisada marota e achou para você. Olha lá, você terá situações facultativas em relação à colocação do pronome oblíquo átono nessas seguintes situações. Quando nós temos substantivo mais verbo. Olha lá, Maria o ama. Eu tenho substantivo Maria, o verbo ama e o meu pronomezinho. É correto usar dessa forma. Nesse caso, eu tenho uma próclase, um pronome antes do verbo. E também é correto dizer Maria ama-o. Por quê? Eu tenho um substantivo. É meio estranho, Maria ama-o, né? Mas é correto, substantivo, verbo e aqui o meu pronome, neste caso, uma ênclase. Beleza? Olha só, em relação aos pronomes pessoais do caso reto, se liga, veja só, eu a vi, eu é um pronomezinho do caso reto. O meu pronome oblíquo, certo? Ele pode vir antes do verbo nessa situação, porque eu tenho um pronome aqui pessoal do caso reto. Veja bem, é correto falar eu a vi, agora tu vai achar muito estranho, mas é correto. Eu via, certo? Tem um pronome, eu via. É estranho, mas é correto, tá bom? Em relação aos pronomes, você pode, quando nós temos ali pronomes pessoais do caso reto, você pode colocar o seu pronome oblíquo antes do verbo ou pós o verbo, tá bom? Pessoal, agora vamos começar a entender a primeira situação. Nós temos regrinhas para a próclase, beleza? Veja bem, a próclase vai acontecer porque você vai ter fatores que, vai puxar o seu pronome oblíquo. Esses fatores, eles vão trabalhar com efeito de imã. Quando surge um termo, que eu estou falando, ele puxa o pronome oblíquo para próximo dele. Aí acontece próclase, tá bom? E nós temos regras para que isso aconteça. Professor, quais são esses fatores? Calma, vamos trabalhar agora. Sossega, que eu estou aqui falando e você sentado escutando. Olha lá, próclase, certo? Posicionamento do pronome antes do verbo. Vamos lá, galera. Em situação de advérbios. Quando nós temos advérbios, entenda, vai puxar o pronome para próximo dele. Olha lá. Não quero neste lugar. Eu tenho o verbo quero. Todavia, eu tenho aqui o meu pronome, o meu advérbio, certo?
Um advérbio de negação? Não. Olha só. Galera, esse advérbio, ele faz o efeito de ímã. Eu tenho o pronome oblíquo o, ele puxa o pronome oblíquo para próximo dele e automaticamente vai acontecer uma próclise. Próclise, não o quero neste lugar. Esse é o correto. E não seria correto dizer, não quero neste lugar, não existe, tá bom? Outra situação com advérbiozinho de tempo, por mais que a frase seja uma frase negativa, é um advérbio que nunca indica tempo. Nunca a vi assim. Automaticamente, se eu tenho o advérbio, eu tenho aqui o meu pronome, ele puxa, não é mesmo? Ele puxa, então vem antes do verbo, o verbo vi. Se eu coloco o meu pronome antes do verbo, entenda, eu tenho uma próclise, beleza? Toma muito cuidado com as situações de vírgula. Veja bem, agora, vírgula, descansa-se. Ei, professor, olha aqui, agora tinha que puxar, é um termo que puxa? Não, um advérbio. Opa! Calma, galerinha. Presta atenção. Se eu tenho uma vírgula, eu isolo o termo. Se eu isolo o termo, sem chance. Neste caso, eu isolei, iniciei aqui a oração, certo? Automaticamente eu vou ter ênclase. Beleza? Show de bola? Toma cuidado com a vírgula. Se tem um advérbio, termo isolado e vírgula, ele não vai puxar porque a vírgula impede. Beleza? Vamos para outra situação, galera. Olha só. Segunda situação, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Esses pronomes, ao surgirem na sua oração, eles vão trabalhar como imã também, eles vão puxar o pronome oblíquo para próximo dele, não sendo o pronome pessoal. No caso toma cuidado com isso, olha lá. Foi ela quem o fez, tem o verbo fez, tenho aqui o meu pronome relativo, né? Que cria aqui uma referência a ela, foi ela quem o fez. Automaticamente esse pronome, olha só, puxa o pronome oblíquo, fazendo acontecer o quê? Uma situação de próclise. A mesma coisa com os pronomes indefinidos. Alguns lhe deram maus conselhos. Olha só, pronomes indefinidos, pronomes de oblíquo, tem o meu verbo aqui, meu pronome, ó, puxa, meu pronome oblíquo, certo? Então eu vou ter mais uma situação de próclise. É só ir trabalhando que você pega. A mesma coisa com os chamados pronomes demonstrativos. Isso me lembra algo. Opa, isso, pronome demonstrativo. Automaticamente o meu pronome oblíquo, esse pronome demonstrativo vai puxar meu pronome oblíquo, então eu teria uma situação de próclise, o verbo está aqui e o meu pronome oblíquo está antes do verbo próclise, beleza? Terceira situação, conjunções subordinativas. Nós sabemos que as conjunções subordinativas estão presentes em períodos compostos, não é mesmo? Olha só, vamos lá, galera. Embora se sentisse melhor, saiu. Tem um período composto, tem uma minha conjunção subordinativa. Lembrando que as conjunções subordinativas estão presentes em orações subordinadas, não é mesmo? Então, olha só, automaticamente se eu tenho uma conjunção subordinativa e eu tenho o meu pronome oblíquo, essa conjunção, ó, puxa o pronome, colocando ele antes do verbo e eu vou ter uma situação de próclise, beleza? Olha só, quarta situação, preposição mais verbo no gerúndio. Você lembra o que é o verbo no gerúndio? O verbo no gerúndio ele indica ali uma ação que ela é contínua. Porém, vamos colocar uma regrinha. Os verbos que estão no gerúndio, eles são terminados em ando, indo. Então, olha só. Se você tem uma preposição e um verbo no gerúndio, automaticamente você vai ter próclise, beleza? Olha só. Em se tratando de confusão, ela está presente, barraqueira, né? Eu sei, olha só. Em se tratando de confusão, ela está presente. Beleza, veja bem. Preposição, verbo tratando, olha só, ando, verbo terminado em ando, verbo no gerúndio. Automaticamente, meu pronome oblíquo estará antes do verbo, acontecendo uma situação de próclise. Beleza? Quinta situação, preposição mais verbo no infinitivo pessoal. Pessoal, os verbos no infinitivo são os verbos que estão na sua forma natural, terminados em AR, ER e R. Porém, aqui, ela é infinitiva pessoal, certo? Ou seja, tem pessoa, beleza? Por se achar o máximo, acabou sozinho. Se achou, né? Terminou sozinha, bem feito. Olha só, eu tenho aqui preposição, meu verbo no infinitivo pessoal, porque esse verbo, né, ele está ali trazendo uma pessoa para ele, então automaticamente é um verbo no infinitivo pessoal, terminado em R. Se eu tenho preposição, verbo infinitivo pessoal, automaticamente o meu pronomezinho oblíquo vem antes do verbo, né, identificando uma situação de próclise. Vamos para a última situação de próclise? Última situação para próclise, né? Olha lá.
Frases exclamativas, interrogativas, professor, interrogativas e optativas. Frases interrogativas são aquelas que são ali sinalizadas, né, com ponto de exclamação, pelo amor de Jesus. Olha só, mas veja bem, temos também as frases optativas. Nessas situações, nós teremos aí próclise. Galera, veja bem, uma frase optativa é uma frase que, de certa forma, ela vai indicar um desejo. Porém, as frases optativas, elas devem ser sinalizadas com um ponto de exclamação. Então, frases optativas e as exclamativas vão para o mesmo rumo, certo? Vão seguir, nesse caso, a mesma regra, porque elas são sinalizadas com ponto de exclamação. Deus nos dê forças, não é mesmo? Olha só, uma frase exclamativa, de certa forma, optativa, na verdade, terminada ali com ponto de exclamação, sinalizada com ponto de exclamação, automaticamente o meu pronome oblíquo estará antes do verbo, identificando uma próclise. E olha só, frases interrogativas, né? São aquelas frases sinalizadas com ponto de interrogação, ou seja, uma pergunta, não é mesmo? Olha só. Quem te iludiu, querida? Quem te iludiu, querido? Veja bem, frase interrogativa, automaticamente eu tenho o meu verbo aqui e o meu pronome oblíquo estará antes do verbo, identificando aí uma próclise. Beleza, galera? Agora vamos para a mesóclise. Para a mesóclise, nós teremos somente duas regrinhas, beleza? Mesóclise é o posicionamento ali do seu pronome oblíquo no meio do verbo e sendo ligado através do uso do hífen. Beleza, galera? Olha só, temos duas situações, verbos do futuro do presente ou futuro do pretérito. Olha só, verbos do futuro do presente são aqueles verbos que uma certa ação vai acontecer com uma proximidade, beleza? E um verbo no futuro do pretérito, uma ligação, assim, uma relação ligada a outra, uma coisa no passado, porém, que iria acontecer naquele passado, algo futuro. Mas ao ler, você vai entender melhor. Lembrando que se houver, né, caso você tenha esses verbos e uma situação, um fator que puxa próclise, você elimina isso aqui, você terá próclise, beleza? Mas olha lá, aqui eu não tenho nenhum fator de ímã que vai puxar a próclise. Veja bem, orgulhar-me-ei dos meus alunos. Eu entendo que este verbo está no futuro do presente, algo próximo de acontecer, automaticamente, até estranho falar isso, né? Orgulhar-me-ei, ou orgulhar-me-ei dos meus alunos. Eu quero me orgulhar de você. Eu vou colocar o meu pronome oblíquo no meio do verbo, identificando uma próclise. Beleza, galera? Agora só. Verbo aqui, neste caso, orgulhar-me-ia dos meus alunos, está no futuro do pretérito. É uma coisa muito estranha, né? Futuro do pretérito. Lembrando que pretérito é passado, viu, galera? Por isso que é esquisito. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Automaticamente, numa situação, num verbo futuro do pretérito, vou pegar o meu pronome oblíquo, vou colocar no meio do verbo, certo? Tem o verbo aqui a desinência do verbozinho, para criar a conjugação, automaticamente, mesóclise, beleza? Para finalizar, ênclise. Professor, quando acontece a ênclise? Lembrando que a ênclise é a colocação do seu pronome oblíquo pós o verbo, sendo ligado com hífen. Professor, mas quando acontece? Simples demais. Quando você eliminar todas as situações de próclise e todas as situações de mesóclise, automaticamente você terá a ênclise. Vamos pegar um exemplozinho de ênclise para você que errou demais no Dia das Mães. Te amo, mãe. Ama nada. Se tu amasse a tua mãe, daria valor no estudo e não erraria nessa situação. Não se inicie a oração com pronome oblíquo no bebê. Não faça isso, pelo amor de Deus. Presta atenção. Neste caso, o correto é dizer amo-te, certo? Ponto final. Ou seja, ênclise, colocação do seu pronome oblíquo ali pós o verbo. Beleza, galera? Olha só, assuntozinho tranquilo. Quando exercitarmos, vamos pegar melhor, beleza? Creio que você entendeu, assim eu espero. Saudade grande de vocês. Até logo. Já já a gente volta. Falou, galera. Tchau, tchau.